Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória. Amém? Então é bom nós estarmos aqui para o adorar, para ministrar, aleluia, a sua palavra e tudo que Ele tem nos instruído nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar à leitura da palavra do Senhor e quero te chamar para nós estarmos aí buscando ao Senhor com os nossos corações, falando com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tudo que Ele tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que bom, né? Nós podemos adorar o Senhor, colocar a nossa vida no altar, falar com Ele das suas maravilhas, do seu sobrenatural, é bom demais. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário aí de 11h54 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, também idealizador e responsável por esse trabalho. Nós vamos estar utilizando na leitura bíblica hoje Atos capítulo 13, Josué capítulo 15 e 16 e também Jó capítulo 28. Jó capítulo 28, nós vamos estar fazendo a leitura. Hoje é dia 28/4/2024. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, culto da família, às sextas-feiras, culto de cura e libertação, e os domingos. Nós temos os cultos aos domingos de louvor e adoração e ceia do Senhor. Amém? Então vamos estar buscando ao Senhor em todo o tempo. Amém? Pastor Durval, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja aí honrando, né, a sua fé, o seu ministério, que Deus esteja te abençoando aí em nome de Jesus. Amém? Também a Lister, Deus te abençoe. Hilda também, Luciana Dias, que Deus esteja aí abençoando, derramando maravilhosamente das suas bênçãos. Eu quero então estar indo à leitura bíblica com os meus amados irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amém? Vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamado, ou melhor dizendo, chamando assim a Barnabé e Saulo, procurava muito a ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, por assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: olha, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no momento instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando em roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Parge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então, levantando-se Saulo e pedindo silêncio com a mão, disse aos homens israelitas e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela, destruindo as 7 nações na terra de Canaã. Deu-lhes, por sorte, a terra deles, e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e deu-lhes Deus, aleluia, e deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executara toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente o João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? E não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as suas alparcas dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, os quais dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este. Os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma coisa ou alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas o Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, visto pelos que subiram com ele a Galiléia, a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também ou melhor dizendo, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitara dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque na verdade tenho Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, e justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede os desprezadores, e apresentai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Ora, tal que não crereis, se alguém vos lá contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizeram, o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nula mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a Deus do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, e partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, que maravilha, né? É a palavra do Senhor. Eu quero também ir contigo, nós vamos estar indo ao próximo livro, que agora nós leremos, livro de Josué. Vai ser uma bênção também sabermos a respeito de tudo que Deus tem aí dado a nós no livro, de Josué. Amém? 15 e 16 de Josué. 15 e 16. Quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor. A sorte que coube sobre a tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o termo para o sul da extremidade do Mar Salgado, desde a Baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e para Zim, e sobe para o sul a Cades Barneia, e passa a Esron, e sobe a Adar, e vira para a cerca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo ao lado do sul. O termo, porém, do oriente será um mar salgado até a voz do Jordão. E o termo para o norte será da Baía do mar, desde voz do Jordão, desde a voz do Jordão.
Este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a aleluia, glórias a Deus. Voltando aqui a Bet-Arabá. Este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirão, ou melhor dizendo, subirá, mas este termo de Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão ao lado de Enrogel. E este termo sobe para o vale do filho de Nom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E este, aleluia, termo até o cume do monte que está diante do vale de Nom, para o ocidente, que está ao fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então este termo vai desde a altura do norte até a fonte das águas de Neftoa e sai até a cidade do mar de Efron. Vai mais este termo até Baalá. Esta é Queriate Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir e passa ao lado do monte de Jearim do lado do norte. Esta é a Quesalon e desce a Bet-Semes e passa a Tímina. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte. E este termo vai a Sincrom e passa ao monte Baalá e sai em Gibnel. E assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente Mar Grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Dali subiu os habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Queriate Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Queriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa para mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzel e Éder e Jagur, e Quina e Dimona e Adada e Quedes e Azon, Itnã, Zif e Telem e Belote, Bealote e Azor, Adata e Queriote, Esron, que é Azor. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho,
que eu toquei aqui subiu demais. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deixa eu voltar aqui, restaurar a leitura. Azó. Aonde que eu parei aqui, meu Deus? Maravilhoso Deus de Israel. Itna, Zif e Telém. Estamos aí no versículo 24. E Bealote, e Azor, Adata e Quiriote, Isron, que é Azor. Ama e Sema e Moladá e Azar, Gada e Esmon e Bet-Pelete e Azar, Sual e Berzeba e Bizior, Tiuá, Baalá e Lim e Azem e Eutolade e Quesil e Orma e Ziclaque e Madmana e Sansana e Libeote e Silim e Aim e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29, nas planícies de Estaol, Izorá e Asná, e Zanoa e Enganim, Tapua e Enã, e Jormate e Adulão, Socó, Azeca, Saarim e Aditaim, Gedera, Gerotaim, 14 cidades, as suas cidades, Zenã, Adassa, Migdal, Gade, Gileã, Mispe, Jacteel, Laquis, Boscate, e Eglon, e Cabon, e Laamás, e Clitlis, e Gerote, Bet-Dagon, Naamá e Mequidá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, Éter, Azã, Ifitá, Asná e Nezibe, e Keila, Aquisibe e Meressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e suas aldeias, até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, ou melhor dizendo, e o seu termo. E nas montanhas de Samir, Jatir e Socó, Daná e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, Estemor e Anim, e Gozen e Elon e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe e Dumá, e Ezã, e Jamim, ou melhor dizendo, Janim, e Bet-Tapua e Afeca, e Unta e Queriate Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades, as suas aldeias, Maom, Carmelo e Zif, e Jutã, e Jezreel, e Jaquideão, Zanoa, Caim, Gebeá, Tímina, 10 cidades, as suas aldeias, Alu, Bet-Sur e Gedor, Maarate e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Queriate Baal e
que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto de Bet Arabá, Medim, Sacacá e Nibizã, e as cidades do Sal. E em Gade, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, maravilhoso ao Senhor. Eu quero ir também ao capítulo 16 de Josué, junto com os meus amados irmãos, para a leitura, né? E saiu depois de sorte os filhos de Israel de José, desde o Jordão até a direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz e para o termo dos Arquetitas ou Arquetitas até Atarote. Desde do lado do ocidente ao termo de Jaflite, ou Jaflite, até o termo de Bet-Heron de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como segue o termo da herança para o oriente, era Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Micmeta, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanat Siló, e passa por ela desde oriente a Janoa, e desce desde Janoa até Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai ao termo para a cidade do ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Amém? Quero convidar você a nós estarmos indo ao livro de Jó. Amém? Glórias a Deus. Vamos também fazer a leitura do livro de Jó no seu capítulo 28. Amém? Livro de Jó, capítulo 28. Aleluia. Maravilhoso Senhor Deus de Israel. Amém? Glórias, glórias a Deus. Livro, aleluia, de Jó, capítulo 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da prata se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e o tempor do ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não viram os olhos
da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair os rios. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, aleluia, é poderoso, aleluia, para nos conservar, aleluia, na tua maravilha. Amém? Então, dos rochedos faz sair os rios. Assim diz a palavra do nosso Deus, Ele que vive e reina, aleluia, para todo o sempre. Amém? Glórias, glórias a Deus. Quero voltar aqui, aleluia, ao versículo 5. Saberia as palavras com que ele responderia e entenderia o que me dissesse. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, nos ajuda. 7. Ali, deixa eu voltar aqui, parece que saiu do local que eu estava lendo. Versículo 28. 28. Aleluia. Deu um pulo fora aqui. E eu quero voltar aqui para a gente estar aqui nos centralizando onde nós estávamos, tá bom? Só um pouquinho aí. Tá bom, me encontrei. Nós estamos no capítulo 28, versículo 10. Dos rochedos faz sair os rios. Amém? E o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles. Tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela o ouro fino, nem se passará prata em troca dela. Ou melhor dizendo, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela, não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de pérola, nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte diz, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então
a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando, aos meus amados amigos, irmãos, que Deus esteja operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, engrandecemos ao teu poderoso nome. Nos ajuda a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Guarda o teu povo, teus filhos e filhas, ó Pai, esteja, Senhor, nos instruindo segundo o teu querer, o teu efetuar. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Ministra com teu poder, com a tua unção, com tuas mãos potentes. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos para você. Deus esteja te abençoando, operando na sua vida, fazendo com que você cresça na sua graça e no seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Na paz, Deus abençoe.